Graça e paz mais uma vez a todos. Louvado seja o Senhor. Amém? Por mais essa oportunidade hoje de nós estarmos aqui. Você vai marcando aí os seus contatos, você vai marcando aquela pessoa que anseia em entender os planos de Deus na vida dela. Coloca aí a cidade de onde você é. Coloca aí, vai marcando as pessoas, vai colocando de onde você é para mim, ok? Para eu te conhecer. Se você tiver algum pedido de oração, você coloca aí, porque após a live eu tenho o hábito de olhar, responder a todos e orar por os pedidos que me pedem, ok? Responder também as questões àqueles que têm alguma questão, alguma dúvida, ok? Então, vai marcando aí, vai colocando aí e conforme me pediram. Nós estamos aqui hoje no tema, né, chamados com um propósito. Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a palavra do Senhor, pega a sua Bíblia agora, abra a palavra do Senhor, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, apenas. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Então, como que nós vamos entender isso hoje de uma forma bem simples e prática? Eu não quero ficar muito aqui me aprofundando em teologia, eu quero fazer com que você, na simplicidade que ainda não entendeu, possa entender o que Deus quer com você. Então, eu vou tentar ser o mais prática possível aqui, o mais sintetizar para você a linha de pensamento que eu raciocino para você compreender. Deus criou, amém? Deus criou, nos criou a todos, né? Para o seu propósito, para um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus criou a todos para um propósito. Deus criou a todos com um propósito. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus também criou e deu livre-arbítrio para cada um de nós, né? Para cada um de nós, para nós decidirmos, escolhermos se nós vamos andar nesse propósito ou não. Se nós vamos andar no propósito determinado por Deus ou não. A escolha é sua. Amém? A escolha é minha. Deus nos criou e nos formou para um propósito. Deus tem um plano. Deus tem um plano na minha vida. Deus me criou você com um propósito, um plano. Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano perfeito. Eu digo sempre assim, um plano A. Deus não tem plano B. Amém? Agora cabe a mim e a você escolhermos, decidimos viver esse plano ou não. Por isso que muitos não vivem. Por isso que muitos não conseguem viver o plano de Deus. Porque não se rendem, não aceitam. Então a primeira coisa que nós precisamos entender. Eu quero viver o plano de Deus na minha vida? Eu estou disposta a viver? Eu recebo a vontade, a perfeita vontade de Deus na minha vida? Aquele que me criou? Eu quero isso na minha vida? Então a primeira coisa é voltar para a presença do Criador. É voltar para a presença de Deus. É voltar para a presença daquele que te formou, que te criou poderosamente. Amém? Para um plano. E esse plano não é só pessoal e eterno. Esse plano também tem a sua expressão aqui na terra. Esse plano tem a sua expressão aqui na terra. E nós vamos entender um pouquinho disso. Amém? Nós vamos entender um pouquinho disso aqui. Então, o primeiro passo é você fazer a sua escolha. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Você tem que escolher se render, voltar
para a presença de Deus, para aquele que te formou, para aquele que te criou, para um plano. Deus tem um plano com você. Você não é obra do acaso, você foi feita pelas mãos poderosas de Deus. Você foi criado segundo o coração de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, um plano perfeito. Então, aqui nós precisamos entender que o primeiro passo é voltar para o nosso Criador, por meio do Senhor Jesus Cristo. Por meio do Senhor Jesus Cristo, eu, você, qualquer um que estava distante de Deus, que estava separado por conta do pecado, volta para a presença do Criador, para a presença do Pai, agora se tornando filhos. Nós vamos nos tornar filhos por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Para sermos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, para vivermos um plano que Deus tem para nós, é voltarmos a esse plano. Então, o pecado nos tirou do plano original. Então, para voltarmos a esse plano original, para voltarmos a Deus, nós precisamos voltar por meio de Jesus Cristo. Ali nós vamos ser salvos, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, nós vamos ser perdoados, libertos, curados, transformados, restaurados, regenerados, aleluias, e cheios do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai fazer esta obra em nossas vidas. O Espírito de Deus vai fazer esta obra nas nossas vidas. Porque o único que sabe de cada detalhe deste plano que Ele tem com você é Ele, é Deus. E Deus vai revelar segundo a vontade dEle, mas também segundo a rendição do nosso coração, das nossas vidas a Ele. Eu conheço muitas pessoas que querem viver o plano de Deus, buscam, desejam conhecer o plano de Deus na vida delas, mas toda vez que Deus começa a falar, elas rejeitam o plano de Deus. Elas rejeitam a vontade de Deus para a vida delas. Elas questionam. Elas levantam uma barreira de resistência, elas rejeitam o plano de Deus e vai passando-se o tempo e elas vão entendendo que as coisas não fluem na vida delas. Por quê? Porque fomos criados para viver segundo o propósito de Deus. E quando nós não vivemos segundo o propósito de Deus, as coisas, elas podem até acontecer nas nossas vidas, mas não como deveriam. Você sabe lá no seu íntimo que tem algo errado. Você sabe lá no seu íntimo que você não está alinhado, que tem algo fora do lugar na sua vida. Eu vivi isso na minha vida antes mesmo da minha conversão. Mesmo da minha conversão, eu vivi isso na minha vida. Eu fui consagrada a Deus pela minha mãe, mas eu cresci, depois eu não tinha tido ainda uma experiência com o Senhor Jesus, de conversão. E ali eu estudei, me formei, casei, como engenheira agrônoma, tudo, vivi a minha vida longe do meu Criador, longe da presença de Deus. Eu planejei a minha vida, eu fiz as minhas escolhas erradas, longe da presença de Deus, sem o consentimento de Deus, e queria que desse tudo certo, e queria que as coisas todas fluíssem. Eu queria alcançar ali todas as coisas que no profundo eu desejava. Por isso que o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, para vos dar o fim que você deseja. Porque nós desejamos que as coisas deem certo, que as coisas vão bem, que as coisas prosperem, mas nós não sabemos nos render à vontade do Senhor para as nossas vidas. Não sabemos colocar diante do Senhor aquela questão, aquela decisão e deixar o Senhor nos orientar e decidir se aquilo faz parte do plano dele para as nossas vidas ou não. Então, muitas vezes nós batemos a cabeça, né? Estragamos muito a nossa vida e acontecem muitas coisas
que não era plano de Deus vivermos aquilo. Colhemos consequências sérias da nossa vida, passamos por situações muito difíceis e glória a Deus quando ainda retornamos, né? Como foi o meu caso, né? Que eu precisei perder tudo, retornei, a rota minha foi acertada, alinhada novamente com o propósito do Senhor. Mas antes da minha conversão, eu sabia no meu íntimo, eu sabia, eu trabalhava, eu vivia, mas eu sabia lá dentro de mim que tinha algo que latejava dentro do meu interior. E eu sabia que eu estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Eu sabia. Não era daquela forma. Eu tinha dentro de mim. Pode ser que você esteja aqui e também tenha tido essa mesma experiência. Dentro do meu interior, mesmo eu não estando completamente na presença do Senhor, mas porque eu tinha sido entregue ao Senhor, o Senhor falava comigo. O Senhor mostrava para mim muitas coisas, que até hoje eu estou vivendo. Glórias a Deus por isso. Então, você precisa retornar a Deus, ao plano original, para que agora o processo comece corretamente na sua vida. E o Espírito de Deus possa fazer a obra na tua vida. O Espírito Santo de Deus pode trabalhar em tua vida, em todas as áreas da sua vida. E nessa íntima comunhão, você aprendendo a viver em intimidade com Deus, você vai crescer em conhecimento de Deus. Você vai crescer em conhecimento de Deus, e crescendo em conhecimento de Deus, você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Deus vai se revelar a você. Deus vai contar a você os planos que Ele tem a teu respeito. Ele vai começar a trazer a visão dEle para a tua vida. Deus, o Espírito Santo vai se comunicar. O Espírito agora, você sendo de Deus, você entregando a sua vida ao Senhor, você voltando, você aceitando viver o plano de Deus perfeito, a escolha de Deus para a sua vida. Agora, o Espírito Santo habita agora em você. E Ele vai começar agora a edificar esta obra. Esta obra, primeiro é você, esta obra de Deus, você. E depois a obra de Deus através de você. Pelo poder do Espírito Santo. Mas primeiro vai haver um processo. Deus vai trabalhar em você, Deus vai trabalhar a natureza de Deus agora vai estar em você, não mais aquela natureza pecaminosa. E o Espírito Santo vai santificar a sua vida, o Espírito Santo vai moldar a sua vida, o Espírito Santo vai ensinar você muitas coisas, vai te dar experiências com Ele. E nesse secreto, nessa intimidade com Deus, vai haver crescimento. Na intimidade com Deus, eu digo em oração, em busca, em obediência, em rendição, em meditação da palavra de Deus. Na prática dela, não é? Não adianta só meditar e não praticar. Mas toda essa construção, o Espírito Santo edificando a sua vida, as nossas vidas, no Senhor, e cada dia nos tornando semelhantes mais ao Senhor. Aleluias. Então Deus começa a trazer a revelação. Como que Deus vai se comunicar? O Espírito de Deus vai se comunicar com o nosso espírito. O Espírito de Deus vai se comunicar com o seu espírito. Ele vai revelar a você, de alguma forma. Nós temos vários testemunhos de várias pessoas. Eu não sei como, né? Fizemos a live, acho que passada ou retrasada, sobre ouvir a voz de Deus. Mas eu me lembro de muitas coisas que Deus me revelava, até mesmo antes da minha conversão, e na minha conversão, né? O que eu estou vivendo hoje, amados. Eu me lembro que quando eu me converti, Deus não só mostrava para mim, mas falava através de profetas a respeito daquilo que Ele já tinha mostrado para mim. Porque o Senhor vai falar com você, Deus vai mostrar para você, Deus vai começar a contar para você o plano dEle na sua vida. E vai levantar pessoas para confirmar isso na sua vida. Para te ajudar nisso, para dar direcionamento na sua vida. Eu lembro que Deus mostrava para mim, eu andando sobre o globo terrestre, dançando com Ele, como noiva, vestida de noiva, dançando sobre as nações. E ali Deus começou a revelar, aleluias,
o mistério dele na minha vida, aquilo que ele ia fazer e realizar na minha vida como missionária nas nações, em missões nas nações. Mas eu não sabia o que era aquilo, eu não entendia o que era aquilo. Aquilo era muito maravilhoso para mim. Eu não compreendia. Amado, passei por um longo e árduo processo e continuo passando. Porque o Senhor vai nos edificando, nos aperfeiçoando, vai tratando conosco, vai trabalhando em nós. E cada nível, um novo nível. Mas eu me lembro que na época eu não entendia. E onde eu ia, Deus mostrava para mim e Deus levantava pessoas para falar. Deus te levará às nações. Deus vai te preparar. Deus vai te preparar. Você vai atravessar as fronteiras. E Deus começou a mostrar para mim. Não só a respeito de missões, mas a respeito da obra, a respeito de outras coisas. Então Deus vai se revelando, Ele vai mostrando na minha intimidade com o Senhor, na minha busca pela vontade do Senhor na minha vida. A minha paixão, o meu amor por Jesus era tão grande que eu chorava e eu pedia a Deus, Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu quero viver. Hoje eu entendo que o Senhor morreu para me salvar. Agora não vivo mais eu, aleluias, mas agora é o Senhor quem vive em mim. É o Senhor que deve viver em mim. Então eu não posso viver mais aquilo que eu quero, eu não posso viver mais. Não que Deus não possa realizar aquilo que eu quero, não que Deus não possa fazer aquilo que você sonha. Amados, me entenda, mas nós não podemos mais viver uma vida somente pensando em nós, nos nossos deleites, nos nossos desejos, nos nossos sonhos próprios. Nós temos que agora entender que Deus agora habita em nós e tem um propósito. Aquele propósito que Ele nos criou para viver. Porque tudo o que Ele faz com propósito. Ele tinha um plano para criar você. Ele tinha um plano para criar você. Você nasceu para realizar, para ser primeiro, e para realizar algo em Deus. Segundo um propósito eterno. Mas desde já aqui na terra. Então entenda isso. Entenda isso. Entenda isso. Não é só sobre você, mas é sobre aquilo que Deus vai fazer através de você, em outros, em muitas outras coisas. Então, quando nós começamos nessa intimidade com Deus, Deus vai abrindo a nossa visão, vai abrindo a nossa mente, vai moldando o nosso coração, até nós nos rendermos completamente à vontade dEle, entendemos. E muitas vezes as coisas ficam emperradas, porque Deus quer mudar a sua rota e você não deixa. Deus precisou mudar a minha rota, amados. Deus precisou mudar a minha rota. Deus precisou mudar a minha rota, mudar a minha visão, mudar o meu coração. Deus trabalhou edificando uma nova estrutura, construiu uma nova estrutura em Ana, para que eu vivesse o que eu vivo hoje, e Ele continua para eu viver o resto, não o resto desprezando, mas o restante de tudo aquilo que Ele ainda vai estabelecer, que vai ser estabelecido, que Ele trará à existência, que já está preparado por Ele, mas que cabe a mim e a você, agora, nos posicionarmos, fazemos a nossa parte. Então, queridos, já estou entrando em outra área que não era para falar hoje, mas vamos deixar o Espírito Santo fazer como Ele quer. Amém? Então eu preciso entender, você precisa entender que você precisa primeiro voltar a Deus, ser a sua identidade. Quem é você? Sou filho de Deus, filha de Deus. Porque é nessa identidade sua que já está também o plano estabelecido do Pai para a tua vida. E o Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo, buscando o Espírito Santo vai edificar a tua vida.
neste plano. Você será edificado no plano que Deus tem para a tua vida. Você será edificado pelo Espírito Santo em você, no propósito que Deus tem para a sua vida. Compreenda isso. Sem Ele nada acontece. Sem Ele nada acontece. É Ele quem vai te moldar, é Ele quem vai edificá-lo, é Ele quem vai construir, é Ele quem vai revelar no teu espírito este plano. É Ele quem vai confirmar, é Ele quem vai ensinar você. É Ele quem vai fazer com que você passe pelo processo e nesse processo com Ele, Deus vai moldando a tua estrutura para estabelecer e ser estabelecido no plano e no propósito que Ele já preparou para a sua vida. Então, é muito interessante todo esse processo nas nossas vidas, porque nós vamos vendo essa construção ao longo dos anos, nós vamos vendo essa construção de quando nós começamos, quem nós éramos, a estrutura que tínhamos e hoje, depois de um tempo, o trabalhar de Deus, o trabalhar do Senhor é algo tremendo, é algo lindo, é algo poderoso, é algo poderoso, é algo poderoso. Eu não sei qual é a sua experiência em relação a isso, né? Eu estou contando apenas uma parte. Então, você pode estar colocando aí, né? É interessante as demais pessoas conhecerem, né? Como você entendeu o plano de Deus na sua vida? Como você tem entendido? Como que Deus tem falado com você? Como Ele tem revelado para você? Então, a visão de Deus a respeito do que Ele tem conosco, amados, do que Ele tem para as nossas vidas, só pode vir de Deus, porque só Deus conhece aquilo para qual Ele te formou e te criou. Então não adianta nós ficarmos buscando em homens. Deus pode usar homens, Deus pode usar um servo, uma serva de Deus para falar conosco, um santo, uma santa, pode. Ele usa poderosamente, mas Deus tem que falar com você, porque é nesse secreto que Deus vai trabalhar, e é nesse secreto que Deus vai equipar você. Deus vai equipar você, vai equipar com tudo aquilo. Então Deus vai começar a equipar. Deus vai colocar, vai derramar sobre a sua vida. Já tem derramado. Já tem muitas coisas aí na sua vida de Deus que às vezes você nem sabe. Aptidões, talentos. Deus, tudo isso Deus vai usar para cumprir o teu chamado. Vai usar para cumprir o teu propósito. Essa vocação sua, Deus vai usar. Deus vai usar para estabelecer. Mas para isso você precisa entender a visão e passar pelo processo de Deus. Mas pastor, esse processo como que é? Deus é quem sabe. Eu vejo isso é muito interessante. Cada um passa por um processo diferente na sua vida. Cada um é levado por Deus, pelo Espírito de Deus, por um processo. Nós vemos como Jesus foi levado ao deserto. Eu me lembro quando Deus falou comigo que Ele me levaria para um deserto. Eu não sei qual é o processo que Deus tem usado para a sua vida, para trabalhar nessa estrutura, para trabalhar nesse processo daquilo que Ele vai realizar na sua vida, do plano dEle na sua vida, da preparação, do forjar de Deus na sua vida, mas Ele vai fazer, Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Agora, você precisa escolher viver isso. Você precisa decidir que isso seja estabelecido e que você seja estabelecido nos planos e nos desígnios do Senhor, para que venha acontecer. Porque quando você se entrega, você busca a Deus, você entra numa intimidade, você passa pelo processo, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo amadurece, você aprende, você recebe de Deus, você é equipado por Deus. Deus começa a te dar discernimento, entendimento agora da visão do que Ele tem contigo. E eu digo que isso é gradual, amados. Eu, particularmente, não conheço ainda uma pessoa. Possa ser que você exista, até entra aqui e coloca para mim se isso já aconteceu na sua vida. Mas
todos que me relatam, todos que testemunham para mim, diz que é gradual. Deus não me contou todas as coisas quando eu me converti. Deus vem revelando o seu plano para a minha vida gradativamente, à medida que eu me rendo, à medida que Ele edifica, que eu passo pelo processo, que eu sou preparada, que Ele me ensina, à medida no momento que eu aceito, que eu obedeço. Então, novas revelações, uma nova fase, uma nova etapa, um crescimento vai acontecendo. Um fluir de Deus vai acontecendo. Por isso é tão importante você buscar em Deus o teu propósito, o plano de Deus específico para a sua vida. Porque o coletivo nós todos já sabemos. Né? Qual é o coletivo? Pastora, você deve ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. Você deve anunciar as virtudes dele aqui na terra. Você deve pregar o evangelho. Amém? Você deve ganhar almas, enfim. Você conhece, né? Esse é um papel de todos nós, mas o plano específico que Deus tem na sua vida. Não é? Então, muitas vezes, amados, Deus vai te levar e vai te revelar algo que você nunca fez antes na sua vida. E é aí que muitos voltam para trás, é aí que muitos retrocedem. Algo que você nunca se viu capaz de fazer. E não é só você, muitos personagens bíblicos, quando Deus escolheu para fazer algo, mas eu não sei falar, a minha língua é pesada, eu não passo de ser uma criança, eu não tenho condição, não, isso não posso fazer, não dou conta. Assim foi comigo, assim deve estar sendo com você. Coisas maravilhosas demais. Eu me lembro quando eu não cantava direito. Eu não entendia nada de música. Absolutamente nada. E eu me lembro quando Deus começou a falar comigo. Ele cantava, primeiro ele começou a cantar para mim. E eu falava assim, nossa, que bonita. Mas eu não sei de onde eu ouvi essa canção, Senhor. Onde? Me ajude. E passavam-se os dias e eu não conseguia descobrir quem era o cantor, a cantora. Aonde eu tinha ouvido, qual o CD que eu tinha escutado daquela canção. E passado um tempo, Deus falou comigo, são canções novas que eu estou te dando. Você vai compor. Eu vou escrever, eu vou dar para você. Amados, eu, que não entendia nada, por que Deus deu para mim? Por que Deus não deu para um músico? Por que Deus não deu para outro? E ali começou uma trajetória, Deus me ensinando a viver o sobrenatural dele. Aliás, tudo de Deus é sobrenatural. Então ali Deus começou a me dar composições, eu comecei a escrever, eu comecei a escrever e esqueci, ele falava grava. Eu comecei a gravar, comecei a ouvir as instruções dele, na intimidade com o Senhor. Depois o Senhor diz, você é quem vai cantar. Piorou, amados. Depois ele falou, você que vai tocar. Piorou. Deus falou, você vai tocar o violão. Eu não conseguia. Olha o tamanho da minha mão. E Deus foi fazendo obras maravilhosas na minha vida. E foi edificando o propósito dele. E eu não entendia. Por que eu estou colocando tudo isso para você viver na prática. Porque muitas vezes nós ficamos aqui falando, Deus tem um plano, tem um propósito na sua vida, você vai conhecer, mas como que isso acontece na prática? Então você voltando à presença do Senhor, você sendo filho, filha dele, andando ali, deixando o Espírito Santo trabalhar, curar, libertar, restaurar a sua vida, você desejar viver esse plano, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida de uma tal forma, querido, minha querida, que ele vai começar a revelar todas as coisas que ele já depositou em você ou vai depositar. Como que ele vai ativar cada coisa dessa?
Como que isso vai ser usado? O tempo, o modo, o propósito, o lugar. Então ele vai começar a te explicar as coisas que ele vai realizar na sua vida e através da sua vida. Porque eu sempre digo, não é tudo sobre você, meu querido. É sobre ele e sobre outros. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso. Então eu preciso compreender, eu preciso buscar essa intimidade com o Senhor. Eu preciso entender, aleluias, esse propósito, é nessa intimidade. Então, aqui eu quero também que você entenda que essa revelação na intimidade com Deus, é essa revelação, meu querido e minha querida, tão necessária para que você possa compreender e ser estabelecido no propósito, no plano determinado pelo Senhor na sua vida. Porque se você não entende, se você não compreende o que Deus quer da sua vida, como que você vai colaborar, como que você vai fazer, como que você vai produzir o que Deus quer. Então, esta revelação é necessária para a sua vida. Pastor, e como que eu faço isso? Buscando a Deus. Não tem outro método. Buscando a Deus, entrando no secreto com Deus, clamando a Deus, em oração, em jejum, em obediência, em meditação da palavra, em adoração, até Ele falar, até Ele se revelar. Muitas vezes o Senhor dizia assim para mim, não, ainda não posso te mostrar o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo. Eu ainda estou te preparando. Ainda tem algo que precisa ficar pronto em você. Então, Deus estava me aprontando. Lembra quando eu falei da visão eu dançando sobre as nações? Que Deus mostrava que eu iria para as nações? Então, depois de um tempo, quando eu comecei a questionar, que já fazia 15 anos, 10 anos que eu estava orando sobre isso, porque isso é outra coisa. Deus te traz a revelação e depois você tem que orar. Você tem que orar sem parar para que aquele plano e tudo que envolve aquele plano venha a ser estabelecido. Então, esta intimidade com o Senhor vai ser o quê? Fundamental para preparar você para aquilo e para preparar todas as coisas. Quem vai fazer é Deus, mas você precisa entrar, se alinhar. E não sabemos quanto tempo demora isso. Eu sei que depois de muito tempo, orando, eu comecei a questionar. Falei, não é possível, isso não pode ser de Deus, porque até agora nada não aconteceu. E aí Deus mostrava a mesma visão, eu de noiva, mas ainda faltava acertar a grinalda minha. Então eu li e eu entendi pela palavra do Senhor, que o Senhor estava adornando a noiva dele, que era eu, estava preparando e que ainda não estava totalmente pronta para viver aquilo que ele tinha mostrado. E quando eu fui aprontada, quando eu permiti o Senhor terminar todo o trabalhar dele que eu precisava devidamente para eu ir, Deus me enviou. Deus me enviou. Deus começou a direcionar a missão que eu deveria ir. Deus começou a direcionar o lugar, o local, a forma, o que eu ia fazer em cada missão. Então, queridos, você precisa entender isso. Nós podemos definhar o investimento de Deus nas nossas vidas quando não aceitamos a correção da rota nas nossas vidas. Você está vivendo uma rota errada e Deus está chamando você para um acerto de rota e você não permite Deus fazer. Nós podemos enterrar os nossos talentos. Nós podemos o quê?
usar tudo aquilo que Deus depositou em nós para nós mesmos e nós podemos usar para o diabo. Pastora, não fala esse nome. Sim, podemos usar para a serviço do inimigo. Eu não vou dizer aqui o nome, mas uma pessoa muito bem conceituada na minha cidade, e Deus me levou. Para mim foi muito difícil falar com essa pessoa, pela posição que essa pessoa tinha na cidade. E eu me lembro que Deus me levou para falar com essa pessoa, e o que Deus mandava dizer para essa pessoa é que tudo o que havia na vida dele, na vida dele, todos os dons, os talentos, de tudo aquilo que ele estava vivendo e usando, que não tinha sido o diabo que tinha dado para ele, tinha sido Deus, quando o criou para um grande propósito na terra, mas para a glória de Deus. Mas ele estava usando tudo aquilo que Deus tinha dado para ele para a glória do diabo. E que Deus estava requerendo isso, um profundo arrependimento e uma volta para o Criador e o dono de todas as coisas, inclusive da vida dele. Uau, foi difícil, mas eu obedeci, cumpri aquilo que Deus ordenou que eu fizesse. Amados, assim tem muitas pessoas cheias de talentos, cheias de dons, cheias de tudo, muitas coisas que Deus colocou, e você está usando isso para outra coisa. Você não está usando e vivendo, vamos dizer, a sua própria vida, vivendo a sua vida para o seu próprio desfrute. Você não entendeu que você só vive e só foi criado para um plano celestial. Então nós precisamos entender isso. Todo investimento que Deus colocou, tudo o que há em nós, tem que ser para a glória dele. Tem que ser para ele. Tem que ser para Deus. Senão nós estamos o quê? Desprezando todo o investimento, tudo que Deus fez. E tudo que ele ainda pode fazer. Não é? Então nós temos que buscar essa visão. Nós precisamos buscar a visão de Deus e entendê-la para poder avançar nessa visão. Realizar. Senão nós não vamos conseguir. E como que isso? Precisamos o quê? Precisamos receber a natureza de Deus. Precisamos receber a natureza de Deus, a mente de Deus, a mente de Cristo em nós, a mentalidade do reino de Deus, o governo, a autoridade, o poder deste reino. Para o quê? Para sermos estabelecidos em tudo, em todo o plano que Deus tem para as nossas vidas. E através disso, quando estabelecidos, estabelecemos o reino de Deus aqui na terra. Entenda isso. Entenda isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua vida hoje. Então, como que eu começo, pastora? Começa orando. Como começa? Começa entregando a sua vida a Jesus Cristo. Como eu começo, pastora? Eu começo aceitando o processo. Não fuja do processo. Não escape do processo. Você não sabe o que Deus está forjando. Você não sabe a estrutura. Você não sabe a resistência que Ele está preparando. Você não sabe o que você vai enfrentar lá na frente. Você não sabe aonde você vai pisar, os lugares que Deus vai te levar. Você não sabe tudo que Deus vai fazer. Você tem questionado a Deus. Deus, cadê a visão que não se cumpre? Deus, cadê? Deus está trabalhando, você está no processo. Ele vai cumprir. Não aborte o processo, não fuja do processo. Vai cumprir. A palavra do Senhor a teu respeito, a revelação do Senhor, do plano dele na tua vida, vai cumprir. Vai cumprir. Você não precisa de homens. Deus vai cumprir por Ele mesmo, Ele vai cumprir. Você só não pode desprezar o investimento. Você só não pode abortar o plano. Você só não pode desistir agora, porque a obra será concluída. A etapa necessária vai ser concluída para essa determinada fase da visão. Depois virão outras.
E dependendo do que Deus vai fazer na sua vida, vai ter muitos dons. Vai ter muito talento. Vai ter muita coisa que Deus vai derramar na sua vida. E depois, quando Ele fizer o fechamento da visão, você vai entender. Agora eu entendi porque louvo, porque as pessoas às vezes fazem isso. Mas o fulano faz tudo. Fulano faz tudo, ele toca, ele canta, ele prega, ele visita. Olha, vai vendo, vai entendendo a obra. Vai entendendo a obra, o nível da obra que Deus tem na tua vida. Porque Deus, o Espírito de Deus, vai conceder segundo um proveito, segundo um propósito. Tem propósito para isso que você recebeu. Tem um plano para ser realizado, para ser concretizado, para ser estabelecido. Por isso que Ele te deu isso. Não fica usando só para você, não. Pergunta para Deus como você vai usar. Deixa Deus usar. Deixa Deus te usar. E usar, quando eu falo, não é usar nesse sentido de usar e jogar fora, descartar, né? Não. É usar, quer dizer, deixa Deus viver. Deixa Deus fazer em você, através de você, por meio de você. Cristo em vós. Cristo em vós. Aleluias. Deixa Deus operar, meu amado e minha amada. Então Deus vai começar a mostrar para você. Deus vai mostrar para você os dons, você fluindo nesses dons. Você compreendendo. Deus pode te revelar através de visão, de sonhos, como nós falamos na live, como Deus fala. Deus pode levantar seus profetas. Deus pode mostrar a você a alegria em algo. Essa alegria é do Senhor, essa alegria é do Senhor. Pastor, eu saio, eu saio para servir as pessoas e há um regozijo na minha vida. Eu volto, eu não quero mais saber o que eu comi, o que eu não comi, se tem conta para pagar ou não. Eu sinto na glória, é o seu chamado. Você está fluindo nos seus dons. É isso aí que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus quer. Aramaço e decanto. Isso não significa que é só isso. Deus pode expandir. Não é assim? Foi fiel no pouco, no muito te coloco. Negociou, vai ter mais. Aramaço e decanto rabanagachai. Agora não, enterrei, não obedeço, não faço, não vou. Não aceito, Senhor. Aí não tem como, querido. Não tem como destravar o teu chamado. Não é? Quer viver os sonhos de Deus, mas não obedece. Quer viver os sonhos de Deus, mas não larga o pecado. Quer viver a próxima fase, mas não trabalha nem nessa. Como que Deus vai fazer, meu querido? Como que Deus vai agir, minha querida? Não é? Eu quero pregar, o Deus mostrou, falou que eu vou ser uma grande pregadora, mas nunca limpou o banheiro da sua igreja, nunca levou uma água para o seu pastor, nunca orou por um enfermo, nunca ajudou, meu querido. Como que Deus vai trabalhar dessa forma? Como que você vai ser estabelecido em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida? Não é assim, pulando todos os degraus. Há um processo. Há um processo que Deus vai forjar em você o caráter dele. Vai preparar a tua estrutura. Vai trabalhar no teu interior. Vai mudar, modificar a tua visão, alinhar a visão sua com ele. Você vai receber dele. Então, queridos, eu quero que você compreenda isso. Busque a Deus. Porque a pior coisa que tem para uma pessoa é não saber o plano que Deus tem na vida dela. É não saber por que ela vive. É não saber por que ela foi criada. É terrível viver dessa forma. Fazendo tudo, empurrando com a barriga, dando tiro para tudo quanto é lado,
sem ter uma direção, uma visão certa de Deus. Busca de Deus. Busca. O problema é que se você começa a buscar e logo você já não para de buscar, porque você não tem paciência para guardar. E nesse momento, Deus está trabalhando a sua paciência. Está trabalhando a sua intenção, a sua motivação. Você que quer receber os dons, que quer ser usado, quer ganhar o poder do Espírito Santo. Você que quer ser usado para ser visto, para se promover, para conseguir algo para si próprio. Deus está pesando tudo isso daí, meu querido. Então Deus começa a trabalhar, Deus começa a preparar, modificar essa estrutura errada. Essa estrutura errada vai ter que ser arrancada, vai ter que ser derribada, para ser edificada uma nova estrutura. Uma estrutura santa, uma estrutura alinhada com o Senhor, alinhada com o céu, com as coisas de Deus, com os princípios do reino de Deus, não com os princípios dessa terra. Ramasuide canto labasuria managashai. Riana lamasuide canto rabanagasona machandracia. Então aquilo tudo que Deus já colocou na tua mão, aquelas habilidades todas, aquela vocação nata, aquilo que você flui com muita alegria, flui facilmente, começa a prestar atenção, meu querido, minha querida. Começa a prestar atenção. Quando Deus trazer algo novo para a sua vida, não rejeita, creia no poder dele, porque o mesmo que te dá a visão, o mesmo que diz que vai fazer, é o mesmo que opera todas as coisas em sua vida, para que você faça. Você não pode, mas ele pode. Você não tem condição, mas ele te dá a condição. Ele te dá a condição. Ele te dá a condição de fala, de financeiro, ele te dá condição de ir para qualquer coisa, para aprender qualquer coisa. Agora, você quer? Você está disposto? Quantas pessoas batem no peito, choram, usa-me, Senhor, envia-me a mim. Não precisa ser lá nas nações, não. Pode ser aí mesmo, do lado do seu vizinho, no seu bairro, na sua igreja local, que você não serve, que você não colabora em nada, que você não ajuda. E você, na hora que Deus fala, então faz isso. Não, isso não. Isso não. Não sinto que é de Deus. Querido, o processo. Lembra do processo? Deus vai trabalhar em todas as coisas. Não rejeita o processo, aceita. Tudo que vier à tua mão, vai fazendo. Vai glorificando a Deus. Deus está trabalhando no vaso. Deus está trabalhando na estrutura. Está trabalhando no teu caráter. Está trabalhando em coisas que você não vê em si mesmo. Mas Ele vê. E Ele sabe como trabalhar. E Ele sabe como modificar. Para que você seja estabelecido, seja edificado em todo o plano que Ele tem para a tua vida. Deus, eu quero orar nesse momento por essas vidas. Você que enterrou aí os seus talentos, que não está mais negociando, que não está trabalhando, que não está exercendo, trata de desenterrar isso. Trata de recolher isso, trata de pegar isso e colocar em funcionamento novamente, viu? Trata, corra, porque o tempo é agora, viu? Aqueles sonhos proféticos que você tinha, e que você acabou vivendo uma outra história, escolhendo um outro caminho, mudou a rota, saiu do caminho, saiu da rota, trate de voltar, viu? Trate de voltar, trate de voltar. Não espere, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas não espere, porque o voto que você fez, a consagração que você entregou, tudo aquilo que você colocou diante do altar, Deus pegou, viu? Deus pegou, e não tem volta. Não espere eu, não, como precisou Deus me parar tudo, para que eu pudesse acertar minha rota. Não espere acontecer isso na sua vida. Não espere. Os sonhos, as visões serão estabelecidas na tua vida. Deus vai trazer à existência nesse processo todo o que já foi falado aqui, passo a passo. Você precisa se dispor para isso. Você precisa aguentar firme. Aguentar firme. Porque vai ser concluído, vai ser estabelecido. Você será estabelecido nesse plano.
Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero orar agora por essas vidas, Pai. Eu quero orar por cada vida aqui agora. Não se distraia com outras coisas. Não se distraia com outras coisas que Deus não mandou você se distrair. Que não é para você. Não se distraia. Não queira aquilo que não é para você. Viva aquilo que Deus tem para você. Pare de querer ficar olhando para os outros e querendo viver aquilo que não é para você. Viva o plano que Deus tem para você. Eu sei que você vai continuar falando, mas pastor, eu não entendi. Então busque até entender, porque se tem alguém que quer falar, que quer contar, é Deus. Então tira os tampões, pede para o Senhor arrancar os tampões do seu ouvido. A dureza do seu coração. Se inclina, se renda, entrega todas as coisas. Nós cantamos agora há pouco aqui, né? Minha chamada é maior que a minha própria vida. O plano de Deus para a tua vida é maior que você mesmo. Aceita e entenda. Deus, eu oro, Pai, para que teu Espírito Santo traga à memória tudo aquilo que já foi revelado e que não foi entendido ou que foi rejeitado, abortado. Traga à memória agora, Espírito Santo de Deus. E coloca de volta, Senhor, meu Deus, no tempo de hoje. E começa agora a dar continuidade para essa pessoa que está agora decidindo viver. Decidindo, escolhendo viver a tua vontade. Traga agora. Essa pessoa ela vai se lembrar. Ela vai se lembrar dos sonhos proféticos. Ela vai se lembrar das visões que foram dadas. Das palavras proféticas do Senhor. Ela vai se lembrar de coisas que o Senhor falou dentro do interior com ela, pessoalmente. Que o Senhor falou na intimidade, no jardim secreto. Tira o medo dela avançar, dela assumir isso que ela não tem tanta habilidade, que ela tem medo de fazer, que ela não sabe, porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz todas as coisas. E o Senhor vai fazer para a glória ser sua, Deus. Para ser sua. O Senhor escolhe aqueles que não são, Pai, para que a glória seja sua. Faça, Senhor, esta obra, Pai. Traga a memória, traga, renova a visão, dê a visão, confirme a visão, confirme. Vão ter pessoas aqui que Deus vai confirmar a visão para você. Fica atento. Fica atento. Pastor, e aí o que eu faço? Trabalhe em cima da visão. Não, Deus está mostrando algo e a pessoa está trabalhando, buscando outra coisa. Deus está mostrando algo para você e você está investindo em outras coisas. Como que você quer que aconteça na sua vida? Deus está te mostrando algo, invista nisso. Deus está te mostrando algo, trabalhe nisso, procure aprender sobre isso. Deus vai renovar a visão e a palavra contigo. Mas o Senhor te diz, volta a rota ao plano meu, ao plano original meu. E aí você vai ver fluir todas as coisas. Deixa eu trabalhar, passa pelo processo. Deixa eu trabalhar. Deus, visita essas vidas agora. E todos aqueles que vão entrar aqui, que a unção da revelação do alto venha sobre eles, dando, Senhor, visão, sonhos proféticos, palavras proféticas, que sejam liberadas da tua parte para a vida desses amados, amados do Senhor, para que eles possam, Senhor, meu Deus, aleluia, serem edificados por ti em todo o plano e propósito que o Senhor já predeterminou para eles. Que eles possam viver o centro da sua vontade e toda a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz, Senhor, esta obra. Fala com teus amados. Aqueles que não estão conseguindo entender, se preciso for, desenha. Tem uma pessoa que fala assim, pastor, desenha para mim. Desenha para ele, desenha para ela, Senhor.
para que eles possam compreender, porque enquanto não compreenderem, não tem como eles avançarem, não tem como eles colaborarem, não tem como eles, Senhor, Aramanaga, investirem também, Aramanagasui, não tem como eles produzirem os seus frutos. Por isso eu te peço, Senhor, fala com os teus filhos, fala, Pai, se revela, Senhor, neste momento, revela o bloqueio, revela, Senhor meu Deus, o impedimento, revela, Senhor meu Deus, aonde está o problema para essa pessoa. Aonde, Pai? Aonde ela está resistindo, aonde ela não está deixando, aonde, Senhor meu Deus, está o impedimento. Se há algum impedimento, o Senhor revela e mostra. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e já te agradeço, para a glória do teu santo nome. Amém, queridos? Ouça de novo essas palavras e o Espírito Santo vai trazer revelação para a tua vida. O Espírito Santo vai fazer você lembrar. O Espírito Santo vai falar com você, vai ministrar no teu espírito o plano dele, aquilo que ele tem para a tua vida, para este momento, para agora. E que você possa aceitar, possa permitir e possa deixar ele trabalhar em tudo que precise e colaborar com ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Compartilha com os amados, compartilha com os irmãos e seja bênção. Seja bênção. Em nome de Jesus.